Olá pessoal, estamos aqui no nosso 13º vídeo da matéria de vetores e geometria analítica. E nesse vídeo eu vou tratar de dois assuntos com vocês, que é o ponto médio e o vetor unitário. Bom, ponto médio é uma coisa muito fácil de resolver. Imagine aqui que eu tenho o plano cartesiano, x e y, e eu tenho um ponto A, eu sempre começo com ponto A e ponto B, com coordenadas x1 e y1. E eu tenho o ponto B, deixa eu diminuir aqui, com coordenadas x2 e y2. Imaginem, então, que a distância, né? A distância seria isso aqui, tá? E agora eu quero saber necessariamente o ponto médio, a metade desse segmento. E é interessante saber a metade, porque às vezes você vai precisar, tá? Agora eu estou fazendo, dependendo da conta, você vai precisar do escalar, né, que é exatamente metade. Vai precisar demonstrar, às vezes, que um ponto que um segmento é metade do outro. E aqui eu vou dizer, vou chamar esse ponto de ponto M, de médio, tá? Bom, se ele é a metade, a gente vai ver aqui pelo meu desenho não vai dar certinho, mas ele é exatamente a metade. Sabendo disso, eu vou dizer que é ym e xm. Gente, as coordenadas do ponto M vão ser xm e ym, do jeito que eu falei agora. E para encontrar cada um, é só você pegar a soma dos dois, ou seja, x1 mais x2 e dividir por 2. E o ym é a mesma coisa que você pegar y1 mais y2 e dividir por 2. Olha que conta fácil, gente. A pessoa que não consegue fazer isso aqui é complicado, hein? Olha só, vamos dar um pequeno exemplo. Vamos fazer de conta que eu tenho lá ponto A como sendo 2, 3 e o ponto B como sendo 5 menos 1. Então, o ponto M neste caso, ó, as coordenadas de x, vou fazer 2 mais 5, dividir por 2. Coordenadas de y, vou fazer 3 com menos 1 e dividir por 2. Então, as coordenadas de x, 2 mais 5, 7 meios, ou 3,5, como queiram. E as coordenadas de y, 3 menos 1, 2. 2 sobre 2, ou seja, 1. Pronto, acabou. É só isso, gente. É só isso mesmo. Não tem muito o que falar aqui. Agora eu vou falar para vocês de vetor unitário. O que vem a ser vetor unitário? Vetor unitário é aquele vetor em que a norma, né, que é a distância lá, que eu tinha falado para vocês na outra vez, é 1. Então, por exemplo, um exemplo de vetor unitário. 1 sobre raiz de 5 e 2 raiz de 5. Esse é um vetor 2 sobre raiz de 5. É um vetor unitário? É. Por quê? Porque se você pegar a norma dele, e aí eu já vou fazer logo isso, você deve estar falando, mas professor, por que o senhor está pegando só essas coordenadas e elevando elas ao quadrado? Porque lembram, gente, que o vetor, eu estou considerando que a origem dele é no ponto 00, é o da origem. Então, se eu for, já posso aproveitar e fazer a norma dele desse jeito. Por quê? Porque eu teria aqui, lembram lá, x2, a diferença deles, né? Se ele é zero, na hora que eu for apagar aqui, ó, fica 0 e 0. Então vai ficar somente as coordenadas do outro ponto, tá bom? Então, sabendo disso, quando eu precisar, olha outra facilidade que nós estamos tendo quando o vetor começa na origem. Você não precisa fazer aquela fórmula de distância de pontos completa. Você só pega as coordenadas dele, eleva ao quadrado e soma os dois. Gente, está ficando cada vez mais fácil vetores, né? Agora está começando a facilitar a nossa vida aqui. Então, olha só. Isso. 1 ao quadrado é 1. Raiz de 5 ao quadrado é 5. 2 ao quadrado é 4. Raiz de 5 ao quadrado é 5. Isso aqui, ó,
vai dar raiz de 5 sobre 5, que é a mesma coisa que raiz de 1, que é 1. Entenderam? Tá? Então, toda vez que eu tiver isso, é um vetor unitário. Belezinha? Belezinha. Tem como eu encontrar um vetor unitário partindo de qualquer vetor? Sim, sim, temos sim, tá bom? E a gente fala isso como sendo assim, ó, o vetor unitário em relação ao vetor v é a mesma coisa que eu pegar esse vetor e dividir ele pela norma, tá bom? Vamos ver um exemplo? Vamos ver um exemplo. Eu vou dar aqui algumas coordenadas, tá? Então eu vou dizer aqui que eu tenho coordenadas A igual a 3 e 2, coordenadas B igual a menos 1 e 1. Então, vamos imaginar que eu tenha um vetor V, sendo ele AB, ou seja, B menos A. Então, as coordenadas partindo da origem, já estou fazendo de forma mais rápida, porque vocês já viram antes, seria menos 1 menos o 3, e no Y, 1 menos 2. Então, ficaria menos 4 menos 1. Certo? Eu acredito que esse resultado a gente já tenha visto antes, mas vamos separar ele aqui. Bom, essas são as coordenadas e a norma dela, partindo do pressuposto que nem o anterior, a norma do vetor V é raiz de, se eu fizer aqui, ó, menos 4 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Na hora que eu fizer isso aqui, vai ficar a raiz de 16 mais menos 1 ao quadrado, que é 1, raiz de 17, certo? Essa é a minha norma, ou seja, a distância desse vetorzinho aqui. Então é fácil de calcular isso, a gente já viu isso, belezinha. Então, pela lógica que nós estamos vendo aqui, como que ficaria esse vetorzinho aqui? Bom, eu ia ter que pegar isso, ou seja, menos 4 sobre raiz de 17, menos 1 sobre raiz de 17. Esse é o vetor que eu tenho certeza que ele é unitário, tá? Então, eu peguei aqui, ó, coloquei essa raiz embaixo das duas coordenadas. Eu tenho certeza que esse vetor aqui é um vetor unitário. E assim como o outro, eu consigo até demonstrar para vocês. Olha só que interessante. Se eu pegar e calcular a norma, tem que dar 1, não é isso? Vamos ver se vai dar 1? Ó, menos 4 sobre raiz de 17 ao quadrado, mais menos 1 sobre raiz de 17 ao quadrado. Isso aqui vai dar 16 sobre 17, né? Que eu levei ao quadrado. Aqui vai dar 1 sobre 17 também. E olha só, assim como no outro, vai dar 17 sobre 17, que vai dar raiz de 1, que é igual a 1. Espero que vocês tenham entendido esse assunto, gente. Um abraço.